Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus. Eu tenho aqui uma palavra da parte de Deus ao seu coração, você que sempre nos acompanha. Que o Espírito Santo te abençoe de maneira rica, soberana e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, essa mensagem que eu tenho hoje, eu vejo aqui nesta mensagem um Deus zeloso para conosco. Eu vejo aqui o cuidado de Deus. E também nesta mesma mensagem eu vejo aqui um processo de Deus para com a humanidade. Por que um processo? Porque se Deus em alguns momentos não permitisse esse processo em nossa vida, nós nunca aprenderia com Ele determinadas coisas se Ele nesse processo não nos colocasse. Por isso que Ele nos coloca nesse processo, para que a gente entenda e para que a gente possa enxergar que tem coisas que a gente só pode entender quando passamos por esse mesmo processo, o qual eu vou te mostrar aqui nesta mensagem. Jeremias capítulo 18, versículo de número 1 diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Veio a palavra do Todo-Poderoso a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce. A palavra descer quer dizer se esvaziar. A palavra descer quer dizer diminuir. Lembra de Zaqueu? Zaqueu está em cima de uma árvore chamada sicômoro. Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Zaqueu desceu rapidamente ou depressa daquela árvore. Jesus foi juntamente com ele, entrou na casa de Zaqueu e disse: hoje houve salvação nesta casa. Mas para salvação entrar na casa de Zaqueu, ele teve que descer primeiro. Assim sou eu, assim é você. Se alguém quer que a salvação alcance a tua vida e a tua casa, é necessário descer, se esvaziar ou se diminuir. Porque há muitas pessoas que têm o nariz empinado, há muitas pessoas que se acham superior a outros, há muitas pessoas que se acham melhor ou mais merecedor que outros. Eu vou dizer, não existe ninguém melhor que ninguém e ninguém é mais merecedor do que outro. Não, para Deus todos são iguais. Não adianta alguém porque ocupa uma posição de destaque querer pisar, querer humilhar os outros. Eu vou dizer, se você que vai ouvir esta mensagem é alguém orgulhoso, ou alguém que gosta de pisar, alguém que gosta de humilhar a outro, porque hierarquicamente falando está um pouco abaixo que você, eu vou dizer, volte a ser humilde, baixa a guarda, se rende, se arrepende, se esvazia, se diminua, porque se você não se esvaziar do orgulho, da ignorância, se você não se diminuir, Deus vai tratar com você, Deus vai te quebrar como se quebra o barro, Deus vai te amassar, Deus vai espremer, até que teu orgulho seja quebrado, para que você entenda que na presença de Deus, entenda isso, na presença de Deus não pode andar de nariz empinado, na presença de Deus tem que ser humilde, viu? A palavra descer quer dizer diminuir. Por isso que ele falou: desce a casa do oleiro. Onde é a casa do oleiro? É o lugar onde Deus ele trata conosco. Muitas vezes, queridos irmãos, a gente sai de casa para ir na igreja, e quando chega na igreja, Deus usa o anjo que está no altar para contar a história da nossa vida, e a gente ouve aquela mensagem que vai lá na alma. Aí a gente diz assim: esse alguém sabe da minha vida? Não, quem está no altar não sabe da sua vida, mas quem está usando aquele alguém sabe que você está precisando ouvir aquilo. Quem está no altar não sabe nada da sua vida, mas quem está usando aquele que está no altar sabe que você que está ali precisa ouvir aquilo qual está sendo pregado. Então se diminua, se esvazie, deixa Deus tratar com você, não seja orgulhoso, não seja ignorante. É por isso que a gente vê tantas pessoas se perdendo por conta da ignorância de outros, por conta do orgulho de outras pessoas que não se esvaziam. E eu vou dizer a você, vou repetir o que eu falei: quando alguém é orgulhoso, quando alguém é ignorante, não ouve a voz de Deus, Deus ele pega, começa a quebrar. Porque quando se trata da presença de Deus, ou melhor dizendo, na presença de Deus, não pode andar de uma maneira orgulhosa, tem que ser humilde. A palavra diz que da humildade procede a honra, quer ser honrado, seja humilde sempre. Há tanta gente aí que Deus está quebrando, está vindo abaixo. Há tantas pessoas aí que Deus está espremendo, e muitos não se dão conta, não percebem. É Deus espremendo por conta do orgulho.
pessoas ignorantes, pessoas rebeldes, pessoas que deixou a palavra de Deus cair em descrédito e estão andando na presença de Deus de maneira equivocada. E aí Deus pega e começa a torcer, coloca esse alguém no processo, para ensinar esse alguém durante o processo. O que fora do processo ela jamais iria aprender. E quando Deus, senhoras e senhores que me ouvem, nos coloca neste processo, durante o tempo em que nós estamos passando por esse processo, Deus começa a tirar da nossa vida determinadas coisas neste processo. O que fora do processo nós jamais aprenderia. Então quando ele começa a espremer, quando ele começa a limpar, lavar ou libertá-lo, esse alguém que está no processo, às vezes nós vamos querer desistir, vai haver momento que alguém vai querer parar, vai haver momento que algumas pessoas não vão suportar, vai achar que Deus está pegando pesado, vai achar aquilo difícil. Há pessoas que não vai querer abandonar o vício, há pessoas que não vai querer abandonar o ódio, há pessoas que não vai querer abandonar o pecado, há pessoas que não vai querer abandonar a velha criatura, há pessoas que não vai querer abandonar o mundo. E quando alguém está andando com Deus e não quer abandonar a velha criatura, não quer abandonar os velhos costumes, Deus pega esse alguém, o qual já está no processo, e começa a espremer como se espreme uma laranja. Deus começa a quebrar, Deus começa a tirar o pecado, Deus começa a tirar o vício do álcool, o vício do cigarro, o vício da mentira, que tem gente que tem prazer em mentir. Deus começa a tirar o ódio, a malícia, os maus olhos. Ele começa a pegar e quebrar. E quando Deus começa a quebrar alguém, como o oleiro quebra o barro na olaria, as dores começam a aparecer. Muitas vezes começa a aparecer um problema daqui, outro dali, e a pessoa não entende nada. Há pessoas que vão até para o médico faz um monte de exame, nada encontra. É Deus quebrando o barro, é Deus ensinando, é Deus tratando para com aquele barro neste mesmo processo. O que fora do processo esse alguém nunca aprenderia. Porém tem alguém que vai morrer no processo e nunca vai entender o que Deus de fato quer daquele mesmo alguém. Por isso que tem pessoas que estão na presença de Deus, e muitas, não diria todas, mas muitas pessoas sofrem tanto. Sabe por quê? É porque está no processo, e Deus quer mostrar neste processo a esse alguém o que fora do processo a pessoa não queria enxergar. Mas mesmo no processo há pessoas que se recusam a enxergar o porquê que está passando por aquilo. Mesmo no processo há pessoas que se recusam a ver o que fora do processo nunca iria conseguir enxergar. E aí Deus vai tratando, Deus vai quebrando, tirando uma coisa ruim hoje, tirando outra amanhã. Hoje Ele tira a malícia, amanhã Ele tira a inveja, depois Ele tira o vício, depois Ele tira o pecado, depois a ignorância, depois a rebeldia. E Deus vai trabalhando, Deus vai quebrando. É para ver se aquele alguém acorda, percebe, se dá conta. Ei, não entendeu a mensagem? Deixa eu te dizer, se você não se der conta, Deus vai te quebrar, deixar não o caco, Deus vai te deixar só o pó, até que você se dê conta ou enxergue que Ele é o oleiro e nós somos o barro, e que o barro não pode andar na presença do oleiro como quer. O barro na presença do oleiro tem que andar do jeito dele, tem que ser honrado. O barro na presença do oleiro tem que andar de acordo com aquilo que o oleiro exige, e não como o barro acha que deve andar. Por isso tanta gente está no processo e não se dá conta disso. Tomara que você não seja uma dessas pessoas que está no processo. Porque alguém, quando Deus coloca no processo, é alguém ignorante, alguém rebelde, alguém que não quer aprender por amor, tem que aprender pela dor. E há duas formas de aprendermos com Deus: ou pelo amor a gente se dá conta do que Ele de fato quer de cada um de nós, ou da onde ignorante ou fingir não estar ouvindo a palavra e continuar na rebeldia do coração. Aí é onde Ele nos coloca no processo para que a gente entenda na dor o que por amor a gente não quis entender. Continuando no versículo 3, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Veja, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Não entendeu? Tem barro, estou falando de pessoas, tem barro que está na igreja, nas mãos do oleiro, mas por ser rebelde, por ser ignorante a palavra, está estragado.
Tem barro que está nas mãos do oleiro e está estragado. Sabe por quê? Porque o oleiro está ensinando, está cuidando, está mostrando o caminho certo, está instruindo. Mas tem barro que está se fingindo de surdo. Aí o oleiro pega, quebra. E quando o oleiro quebra, a pessoa começa a sentir dor. Aparece dor para todo lado. E é o oleiro tratando na dor com o barro. Porque aquele barro se recusou a aprender por amor. Às vezes, muitas vezes se estraga, está dentro da igreja. Tem pessoa dentro da igreja, eu vou dizer. Tem pessoa dentro da igreja que está estragado. Não é que vai perder, é que o oleiro quebrou, está tornando alguém que já estava só o carro, que ele está tornando é o pó, para ensinar esta pessoa na circunstância, para ensinar esta pessoa na dor, para ensinar esta pessoa no processo. O que ela fora do processo se recusou a aprender. Você entende que tem tanta pessoa na presença de Deus e muitas são aquelas que estão passando por um período difícil, um momento às vezes de angústia, de dor, de aflição, de desespero. É o oleiro tratando com o barro no processo. O que fora do processo muita gente não quis aprender. Então ele coloca no processo para ensinar o que alguém se recusou a aprender por amor lá atrás na palavra. O barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. A dor, o problema, a luta, a angústia, o desespero, a circunstância, não é por fim. É ele nos ensinando o que a gente não quer aprender pelo amor. De duas formas, ou pelo amor ou pela dor. Aqueles que aprendem pelo amor, mas aqueles que têm que passar pela dor para aprender. Embora tem gente que está na dor há tanto tempo e nunca se dá conta. E aqueles que não se dá conta, ele vai continuar amassando o barro. Ele vai continuar pegando pesado até que esse alguém aprenda ou entenda que de fato o oleiro quer que o barro fique. Não sei se você entende isso, mas tudo que a gente passa, tudo que somos, tudo que fomos ou tudo que seremos lá na frente, é oleiro tratando do barro, para consertar naquele barro ou naquele processo o que o diabo na vida daquele alguém bagunçou. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Assim como barro nas mãos do oleiro, assim a nossa vida nas mãos do Todo-Poderoso. O oleiro na olaria, eu particularmente já trabalhei em olaria. E nós fazemos com o barro aquilo que o barro, o processo com o barro precisa passar. A gente pega a massa, faz do barro exatamente o que tem que ser feito para que aquele tijolo ele fique perfeito, para que ele realmente tenha uma boa qualidade. Assim a nossa vida nas mãos de Deus. Enquanto alguém não aprender que tem que ser humilde, tem que ser simples, tem que andar em santidade, no arrependimento, tem que andar de maneira humilde na presença de Deus e não de maneira orgulhosa. Enquanto alguém não aprender, o oleiro vai estar colocando o barro no processo. E quando o barro está no processo, tem processo que é doloroso. Alguns duram mais, outros duram menos. Eu não sei há quanto tempo você está no processo, mas é você que decide quanto tempo vai durar o processo na sua vida. Se você se diminuir, se esvaziar, o processo vai chegar ao fim mais rápido do que você imagina. Mas se você não se esvaziar, não se diminuir, continuar fazendo as coisas do teu jeito, você só vai estar prolongando o processo na sua vida própria. Quanto mais prolongar o processo, maior vai ser a dor. É você que decide quanto tempo você quer viver no processo do Todo-Poderoso. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa refletir nisso e se perguntar se você não está nesse processo. Tá, queridos? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.